Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Ciência com Afeto, que é um projeto realizado por mim, Kellen Cristine Pascoaleto, e por mim, Fabiana Tomé da Cruz. No último episódio, abordamos o tema da fome, discussão que propomos não apenas a partir de dados quantitativos, que apresentam a fome em números e sem rostos e vidas, mas também e principalmente a partir de dados qualitativos, que nos provocam e convidam a ver e a pensar sobre a fome a partir da perspectiva de quem sente a fome. Neste 10º episódio da Ciência com Afeto, tema que propomos dialoga com o episódio anterior, sobre fome, na medida em que considera as migrações, os fluxos migratórios, como uma das consequências da fome, da insegurança alimentar. Nessa interface é que neste episódio abordamos o tema das migrações em sua interface com segurança ou insegurança alimentar e nutricional. Mas qual é a relação entre esses temas? Qual é a relação entre migrações e segurança alimentar e nutricional? Em alguma medida, no Brasil, essa relação aparece na música, como em Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e na literatura, como, por exemplo, em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e em Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, escritora, migrante, catadora, quem apresentamos no episódio sobre a fome. E para dar mais alguns passinhos nessa discussão, convidamos duas pessoas queridas, professores e pesquisadores da URGS, para pensar essa temática conosco. Por favor, professores Gabriela e professor Fabian, se apresentem para a gente. Olá a todos. Então, me chamo professora Gabriela Coelho de Souza, atualmente estou na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, junto à Faculdade de Ciências Econômicas, onde temos, então, um programa que trata de uma das linhas de pesquisa, que é Mercado, Segurança Alimentar e Nutricional. E temos também uma outra linha que vai tratar de alimentação, territorialidade, bem-viver. Então, são dois enfoques importantes que trazem as temáticas de segurança alimentar e nutricional. Olá, eu sou o professor Fábio Domingues, professor de Teoria Econômica do DERE, e tenho me dedicado nos últimos 4 anos a estudar o tema das migrações, do refúgio e de geopolítica. E encontro na interface entre fome e migrações um importante vetor aí de conversa, de análise, importante e fundamental, principalmente para o Brasil e a América Latina. Seguindo aqui a apresentação do Fábio, acho que seria interessante a gente localizar, né, tanto o professor Fábio como a professora Gabriela, nos grupos de pesquisa nos quais eles têm atuado. E nesse sentido, também ainda dentro das apresentações, a gente gostaria de saber um pouco dos grupos de pesquisa que vocês têm atuado, né, e como que eles se relacionam com essa temática. Em especial, professor Fábio, eu gostaria de pensar um pouco sobre a origem do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Migrações, o NEPEmigra. Qual foi o objetivo de criar esse grupo e como que ele tem contribuído para acolher e dialogar com migrantes e refugiados aqui, especialmente em Porto Alegre? Então, Fabiana, o NEPEmigra, ele surge de uma iniciativa de 3 professores, a professora Verônica, a professora Roberta e eu, em 2018, num esforço de juntar extensão e pesquisa dentro de um mesmo núcleo, né? Porque a professora Roberta é professora do Direito e trabalha com o GAIRE, que é o Grupo de Assistência a Imigrantes e Refugiados, que é basicamente faz ações de extensão, e a professora Verônica trabalha com migração ambiental, né? E eu vim de um grupo de pesquisa que a gente já estava pesquisando com alunos de Relações Internacionais sobre geopolítica, refugiados e imigrantes, o GRIGS. Então, na verdade, o NEPEmigra é uma junção desses esforços e, a partir aí de 2019, a gente também tem feito uma interface muito grande com os temas de segurança alimentar e nutricional através da professora Gabriela, e também tem uma interface que tem surgido forte, que é com as professoras de língua portuguesa para estrangeiros. Então, a gente entende que o tema de migrações é um tema multidisciplinar, é um tema importante, que uma única disciplina, ou um único curso, ou um conjunto pequeno de ações não dá conta da complexidade do problema, né? E à medida que a gente foi pesquisando e aprofundando os temas, a gente foi descobrindo essas interfaces, né? E é interessante poder falar delas aqui. E
nessa mesma linha, então, de apresentações, Gabriela, a gente também gostaria de saber um pouquinho da tua atuação nos grupos de pesquisa e como que essas pesquisas têm relação com a segurança alimentar e nutricional, que já diz mais da tua trajetória, e como, então, agora, mais recentemente, essa tua inserção tem dialogado com a temática das migrações e com o NEPEMIGRA. Então, esse ano de 2019 está sendo um ano muito importante, onde a gente está consolidando o Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Esse círculo, ele é um núcleo dentro do CISAD, que é o Centro Interdisciplinar de Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento dentro da Faculdade de Ciências Econômicas, e ele atende a uma chamada do Ministério de Ciência e Tecnologia de implementar centros de referência sobre segurança alimentar e nutricional. Qual é a intenção, então, do Ministério criando centros e promovendo pesquisas relacionadas a essa temática? Hoje são 89 projetos que foram criados na base já se relacionando a outras universidades da América Latina. Então, o Assa Círculo, ele se cria com a parceria da Universidade da República do Uruguai, o INTA na Argentina, a Universidade de São Simão na Bolívia, a Uniminuto na Colômbia, a Universidade Nacional da Colômbia, a Universidade da Costa Rica, a Universidade de Guanajuato no México. A centralidade em segurança alimentar e nutricional nos levou a começar a pensar, enquanto pesquisadores que tratam dessa temática na América Latina, e entre parênteses, né, o Assa Círculo, então, ele é mais um centro dentro da rede latino-americana de soberania e segurança alimentar e nutricional, que exatamente tenta promover essa discussão em âmbitos da América Latina. Então, todas essas instituições que têm trabalhos, quer seja em agroecologia, quer seja em sociobiodiversidade, soberania e segurança alimentar e nutricional, começou a buscar formas de contato, conexões e sinergias a partir da existência desse círculo. E isso está se consolidando a partir de um curso de extensão à distância que vai estar apresentando essas ações em termos de América Latina, onde que a gente possa, enquanto instituições, enquanto grupos de pesquisa, estar compreendendo, né, o que vem sendo realizado e os contextos da soberania e segurança alimentar e nutricional em cada um desses países. E aí, um diferencial que o Brasil tem em relação aos outros países é o seu conceito de segurança alimentar e nutricional, que abarca toda uma discussão sobre qualidade, quantidade, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e questões sociais relacionadas, então, ao acesso à alimentação adequada e saudável. O que o nosso grupo, então, vem trabalhando e tentando fazer essa interlocução? A gente vem já de uma interlocução com o antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, assessorando os municípios na implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um sistema, então, que existe nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, e tenta reunir programas, ações em torno de uma rede, de um tecido social que dê conta da questão da fome, da questão de uma alimentação a partir de uma produção sustentável, de uma produção agroecológica, que dê conta do abastecimento e que dê conta, então, de uma distribuição e acesso a todos. E essa questão, então, colocada, o que isso, né, como que isso se relaciona com a temática das migrações? A gente pode tecer várias dessas relações, mas inicialmente nós fizemos um exercício, e aí provocados muito para o NEPEMIGRA, tentando visualizar o quanto que a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem condições de atender a temática dos refugiados. E se a gente for olhar no texto da política, ela se compromete a dar condições de todos os cidadãos em território nacional tenham acesso a essa alimentação adequada e saudável. Isso inclui, então, os refugiados, de uma forma geral, mas não tem um olhar específico sobre isso. A política, ela avança bastante pensando em povos e comunidades tradicionais, e aí vamos pensar nos indígenas, nos quilombolas, em pescadores, como populações em vulnerabilidade,
mas ao mesmo tempo ela não tem um olhar específico para os refugiados, que no contexto atual, e aí muito, né, na década que a gente está vivendo, se torna bastante premente esse olhar. Então, professores, acho que além do tema das migrações, né, por si só, que é deste episódio, eu acho bastante importante que a gente também conheça um pouco do que vocês vêm fazendo, né, dentro desse espaço da universidade, que às vezes fica mais para consumo interno de quem transita e muito menos para a população de forma geral, né? Então, acho bastante interessante a gente também ter saber que tudo isso acontece aqui dentro, né? E a gente pode dizer que as migrações são um problema histórico e atual da humanidade para vocês? E como que essa discussão pode ser feita num contexto da América Latina e de Brasil, diante de tudo que tem acontecido e está acontecendo e que está por vir, né, a acontecer? Deixa eu só fazer uma consideração preliminar, porque tem 2 termos ali que a gente tem usado que merecem um pouco de destaque, tá? Um é o migrante, né? E eu gosto de dizer que a população mundial é migrante desde que o primeiro Homo sapiens surgiu na Etiópia, né? Então, a migração ela é uma condição, né, humana, né? E isso muito provavelmente tem a ver com o fato da gente ser bípede. Tá? Agora, refugiado é uma categoria jurídica que foi criada no contexto do final da Segunda Guerra Mundial e ela tem condições muito específicas para alguém se encaixar na categoria de refugiado, né? Que é fundado o temor de perseguição em função de raça, de cor, de religião, de opinião política, que é coberto na Convenção de Genebra, né? Só que essa definição de refugiado da Convenção de Genebra, ela foi feita num contexto de catástrofe humanitária na Europa, né? Então, é importante dizer, né, que hoje em dia os principais oponentes a uma lei de refúgio são justamente os europeus, que migraram de maneira forçada, foram refugiados no Oriente Médio, na África, na América Latina, e hoje, né, eles consideram que tem estranhos que batem às suas portas. Bom, então acho que é uma primeira consideração. A segunda é que essa definição de refugiado, ela sofreu uma alteração importante no contexto da América Latina com a Convenção de Cartagena. E a Convenção de Cartagena, ela coloca como uma condição para a pessoa conseguir ser considerada refugiada, ameaças graves e generalizadas aos direitos humanos. E essa definição de refugiado, ela surge no contexto da América Latina do surgimento das ditaduras militares, né? Então, vocês veem que são duas definições, né? E são definições jurídicas, né? E essas definições, então, elas têm um caráter muito limitador de quem são os refugiados, né? Então, são só esses que se aplicam nesses 2 casos, né? Na Convenção de Genebra e da de Cartagena. E tem toda uma discussão, porque o que acontece? Quando a pessoa pede o estatuto de refugiado, ela abre mão de seus direitos políticos, né? Então, uma coisa que aconteceu e continua acontecendo, que tem muita gente que é refugiado por questões políticas, por exemplo, que abre mão do exílio político, enfim, do refúgio. Por exemplo, é o caso, a gente podia citar o caso do João Willis, por exemplo, né? Porque uma vez que se recebe o estatuto de refugiado, ele já não pode mais fazer declarações políticas no país que abrigou ele. Então isso também, muito provavelmente, né, se especula que foi por isso que o Lula não aceitou o asilo político da França, porque isso significaria ele abrir mão, né, da sua condição de agente político, né? Então acho que é assim, uma primeira consideração, né, sobre os termos, né, o que significa ser refugiado, né, propriamente. Então é uma característica jurídica. Agora, migrante não, né? Também é interessante a gente colocar a história em perspectiva para pensar que uma boa parte dos migrantes italianos e alemães que vieram para o Brasil no século retrasado, eles vieram numa condição de refugiados, se tivesse existido o conceito,
tá? Porque são dois países, né, exportadores de gente do período, que justamente estavam vivendo guerras internas, né, sofrendo processos de unificação, onde essas populações estavam sendo expulsas, de fato, né, desses países, só que, como não tinha a Convenção de Genebra nem de Cartagena, eles são considerados os nossos migrantes, tá? Então, é interessante pensar que uma parte significativa desses migrantes europeus, se valesse as convenções de hoje, eles viriam para o Brasil como refugiados, tá? Então acho que é interessante pensar nisso, né? De outra parte, né, quando a gente pensa assim no tema mais geral da migração, né, a gente pode dizer que sobreveio às populações tradicionais da América Latina uma série de migrações, né, algumas de caráter estritamente forçado, por exemplo, a escravidão, né, na África, outras também menos lembradas, mas, por exemplo, a migração japonesa para o Brasil também, ela vem num contexto de guerra, num contexto de radicalização política que o Japão vinha sofrendo no início do século, que vai levar o Japão a duas guerras. Então, a gente pode dizer que, né, o Brasil e a América do Sul modernas, contemporâneas, elas são forejadas por levas de diferentes nacionalidades de migrantes. Para concluir, né, então a gente só pode dizer que esse contexto da América Latina e do Brasil, a gente está profundamente inserido, não só do ponto de vista histórico, né, quando a gente olha a história do Brasil e da América Latina em perspectiva, mas também do ponto de vista atual, né, porque, por exemplo, o que a gente tem presenciado na Bolívia nos dias de hoje, né, nos leva a crer que a Bolívia vai passar a ser um grande país de origem, né, de refugiados políticos, né, em função da repressão política que está acontecendo lá, né. Da mesma maneira, quando a gente começou as pesquisas sobre migrações, não tinha refugiados na América do Sul, pelo menos não que chegassem diretamente ao Brasil, tem algumas coisas com a Colômbia e com a Venezuela, mas foi a partir de 2017 que os venezuelanos passaram a ingressar em território brasileiro, porque isso também não acontecia antes por uma questão de barreira geográfica, né? Roraima é um lugar muito inacessível, não leva a lugar nenhum, então na prática os venezuelanos não vinham para o Brasil em função da floresta e da distância, mas com o agravamento da situação política e social na Venezuela, a gente passa a ter um fluxo significativo de refugiados que dá origem, por exemplo, no Brasil, a primeira grande operação aí de acolhimento, né, que é a Operação Acolhida, que é uma operação para receber e interiorizar venezuelanos no Brasil. Então, eu posso dizer, né, assim, sumarizando, que as migrações e a questão do refúgio, especialmente de natureza política, estão na ordem do dia hoje, tanto no Brasil quanto na América Latina. Acho que avançando um pouco em relação a essa aproximação entre o NEPEmigra e o Assa Círculo, a gente foi um pouco provocado a estar fazendo uma relação entre populações em vulnerabilidade e migrantes, né? Então, não necessariamente refugiados, mas aqueles que são migrantes e que estão numa situação de vulnerabilidade. E aí a gente cai direto sobre a questão dos indígenas, né? E também das migrações internas e as migrações externas. Partindo do contexto dos guaranis que existem no Paraguai, Argentina, Brasil, eles fazem um processo de deslocamento entre as famílias. Então, os laços familiares levam as famílias a fazer visitações, e essas visitações vão fazendo trocas de sementes, de mudas, e vão tecendo esse tecido cultural entre a língua e entre esses diferentes países. Essa é uma questão que tensiona, né, a ideia do próprio Estado Nacional, porque o território Guarani ele existe anteriormente do território brasileiro ou qualquer outro território do Estado-nação dessa região do Mercosul. Então, é interessante porque é uma questão que trata de migrações e de vulnerabilidade, porque a maior parte dos povos indígenas hoje tem uma condição de falta de acesso às suas terras, de falta de acesso às condições de reproduzir a sua segurança alimentar e nutricional, e por isso é uma das questões caras para a política de segurança alimentar e nutricional. A gente pode ver também esse mesmo contexto interno ao Brasil, e um exemplo interessante é o exemplo do município de
IP e de Vacaria, que foram considerados pela política nacional como municípios em alta vulnerabilidade, e muito por causa dessa população de imigrantes que vem para a coleta de moranguinhos. E muitos deles ficam no próprio município, mas em uma situação, né, de bastante vulnerabilidade. É um desafio, digamos, para o setor municipal, o setor estadual, lidar com condições, né, que são sazonais dentro desses contextos, e uma dificuldade de lidar com esses modos de vida que tem, assim, um diferencial em relação à maioria, a grande parte da população. Essa aproximação, então, NEPE-Migra e Segurança Alimentar e Nutricional e pela Círculo faz com que a gente tenha hoje um trabalho conjunto em função do Observatório Socioambiental e Segurança Alimentar e Nutricional, e aí respondendo à questão colocada anteriormente, ela é uma ferramenta que foi produzida dentro da universidade, mas ela tem o intuito de ser utilizada pela maior parte da população, e esse observatório ele vai trazer indicadores dos municípios em diferentes dimensões, dimensão de produção de alimentos, de abastecimento, de educação, saúde, políticas e ações em segurança alimentar e nutricional, e ele trata de indicadores para o município inteiro. Mas isso deixa em invisibilidade exatamente essas populações que estão em vulnerabilidade. O nosso olhar enquanto núcleo que trabalha com segurança alimentar e nutricional, e especificamente sobre os povos e comunidades tradicionais, nos leva, a partir da parceria com o NEPE-Migra, a ampliar essa demanda para pensar em indicadores que tratam desses migrantes, desses refugiados que estão, então, em situação de vulnerabilidade. Então, um próximo passo para avançar nessa plataforma que disponibiliza esses dados é encontrar esses indicadores, encontrar essas bases de dados ou, na pior das hipóteses, buscar a construção desses indicadores para que se possa, então, criar estes dados para que eles sejam oferecidos à população, ao poder público, para que faça a sua gestão a partir de diagnósticos bem consolidados. Interessante ouvir vocês, porque vocês trazem olhares que certamente aprofundam tanto a ideia do que são as migrações, quanto também esse convite a olhar com mais detalhamento o que é uma condição de segurança alimentar e nutricional, entendendo isso também como algo dinâmico, né? Então, as populações, elas se deslocam e isso influencia, né, no próprio olhar que se deve ter sobre segurança alimentar e nutricional. Então, certamente, assim, essa interface entre migrações e segurança alimentar e nutricional, ela é bastante larga e bastante produtiva, né, como a gente tem percebido aqui. E procurando ainda avançar e problematizar um pouco mais esse encontro aí entre essas duas grandes temáticas, algo que talvez a gente possa olhar com mais atenção, diz respeito à própria história, assim, né, do Brasil, que o Fabian trazia o caso, né, dos países europeus, que atualmente, né, não tem visto com simpatia os fluxos migratórios que tem por objetivo chegar até a Europa, mas se a gente olhar também o caso do Brasil, a gente vê que não necessariamente no Brasil os brasileiros têm sido receptivos aos migrantes que tentam chegar até o Brasil ou que efetivamente chegam até ao Brasil. Então, muitas vezes a gente vê vários deles, né, embora presentes nas ruas, comercializando coisas, sendo, né, deliberadamente invisibilizados, né. E aí o que nos parece curioso e a gente queria ouvir vocês é um pouco no sentido de pensar, bom, mas qual é a ocupação do Brasil, né? Do que é feito o Brasil? Se a gente considerar que todo mundo veio de outros lugares, e aí a gente pode pensar deslocamentos temporais mais distantes ou mais próximos, bom, né, pessoas vieram de algum lugar. Então, pensando inclusive no caso brasileiro, somos todos, em alguma medida, migrantes, né? Então, como que a gente pode, tendo essa constatação, problematizar um pouco esse preconceito que tem no Brasil em relação aos migrantes, mas também em relação aos refugiados? Como que vocês propõem, então, pensar e considerar isso no sentido de romper um pouco ou arejar esse viés de preconceito que tem na temática? Deixa eu fazer uma contextualização que eu acho que é interessante, assim, um pouco mais dentro de um viés histórico.
Se a gente pensar, o Brasil, ele desde muito cedo, né, da sua descoberta, entre aspas, pelos europeus, ele se insere nos grandes fluxos internacionais de mercadorias, né? E a América do Sul e Central, né, Caribe e Antilhas, foi especialmente uma região especialmente vulnerável a isso, porque aqui tinha muita terra, né, grandes extensões de terra, com pouca população e sem dinheiro. E a partir do grande circuito da mercadoria que se montou, principalmente a partir de produtos extrativistas, né, mas não só também da grande plantation, né, a grande lavoura para exportação, o Brasil e a América Latina eles entram como um dos participantes num tripé que envolve a África, que entraria com a mão de obra escrava, a América do Sul entraria com as terras, e o comércio e o resultado dessa produção seria consumido pelos países europeus, né? Então, se a gente faz um apanhado histórico desde o início, a gente se dá conta de que os fluxos migratórios para o Brasil e a América Latina, eles sempre tiveram no horizonte uma questão econômica maior, né? Que é, por exemplo, nesse caso, justamente, né, da escravidão, digamos, a grande lavoura, né, característica desse arranjo, né, desse circuito internacional da mercadoria é o açúcar. E aí eu trago para reflexão um trecho do Casagrande Senzala, que é sensacional, que ele mostra que desde o início da formação da lavoura canavieira no Nordeste brasileiro, a fome ela aparece concomitantemente, porque todos os espaços disponíveis para a plantação eram utilizados para a produção de cana, e fazia com que as pessoas que viviam, né, nos engenhos, nas casas grandes, tivessem uma insuficiência de nutrientes e mesmo uma insuficiência de alimento, que é muito bem caracterizado no livro. Eu acho que é interessante fazer essa ponte. E a gente pensar que teve um mar verde de cana no Nordeste brasileiro, com mão de obra forçada, migrante, escrava, que estava vendendo açúcar para a Europa, e que, no entanto, essas populações aqui, mesmo os donos, né, os senhores da Casa Grande, passavam fome e insuficiência nutricional, né, com insuficiência de nutrientes, em função do sistema econômico que foi montado, né? Então, isso, num certo sentido, isso vai se reproduzir nos outros ciclos, né, extrativistas, né? Isso se reproduz no ouro, numa outra escala, ele vai se reproduzir mesmo na floresta amazônica, no ciclo da borracha. Então, isso é muito característico, né? E é muito interessante a gente pensar esse contexto histórico que junta essas nossas duas temáticas. Então, essa questão que a Fabiana coloca me remete a pensar a partir dessa interlocução com os guaranis, da qual o nosso núcleo tem uma certa experiência, né? E quando se trata de discutir terra, se trata de discutir pertencimento e territórios. Nessa discussão sobre demarcação de terras, muito foi colocada pelos guaranis o porquê que vocês estão sobre os nossos territórios, sobre as nossas terras, e por que vocês não pegam os seus navios e voltam para a Europa. Então, isso foi verbalizado por lideranças indígenas jovens, né, e que têm essa consciência do quanto que nós, brasileiros, somos estranhos àquela realidade que existia anteriormente, né, à ocupação do Brasil. Então, portugueses, afrodescendentes, alemães e italianos chegam em um território que já era ocupado. Mas se nós brasileiros nos olharmos hoje e olharmos para a Europa, qual é a nossa relação com pertencimento? Nós não pertencemos mais à Europa, a Europa não tem mais condições de abrigar todos os seus filhos e os seus descendentes. E aí se cria, então, essas tensões e essas múltiplas territorialidades que se chocam e que disputam. E aí a necessidade, então, né, desses diferentes grupos, dessas diferentes culturas buscarem
uma convivência e que passa também por um conceito bastante interessante de fricção intercultural, mas que mobiliza, né, processos de migração, mobiliza processos de políticas públicas, mobiliza processos de mediação desses contextos. E acho que só para remeter assim, uma cena bastante chocante do filme Terra Vermelha, onde os Guarani Kaiowá estão lutando por suas terras no Mato Grosso, e um fazendeiro coloca que aquela terra vinha do seu avô há 2, 3 gerações atrás, enquanto que o Guarani ele representa, né, o que aquela terra é para ele, comendo a terra, porque ele faz parte da terra e a terra faz parte dele. Então, acho que essa discussão ela nos remete a refletir o que é essa condição de pertencimento, quais são os nossos espaços, quais são os territórios que são ocupados, de que forma elas são ocupadas e qual a possibilidade desses grupos conviverem. Acho que o mundo hoje ele está sendo então questionado a partir dessas questões. Falando um pouco da história e da formação do Brasil, só chamar a atenção para uma outra característica, que o Brasil ele até o final da Segunda Guerra Mundial ele é um país fundamentalmente rural. Né? As pessoas vivem basicamente no campo e o processo migratório de urbanização do Brasil ele é muito intenso, aí, principalmente a partir da década de 50, e ele é indissociável do drama da fome, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Do qual a Fabiana falasse aí de algumas obras, né? O Morte e Vida Severina, né? O Vidas Secas, né? E vários outros que justamente trazem essa questão da fome e da migração que a gente pode ver, né? Nessas obras e que são responsáveis, curiosamente e contraintuitivamente, pela riqueza e pela grandeza de São Paulo. Porque também é importante dizer que a riqueza, né, ela acontece fundamentalmente no mercado de trabalho e depende de braços, depende de mão de obra, depende de pessoas que estejam dispostas a sair das suas localidades de origem e irem morar num grande centro urbano, né? E em alguns momentos isso acontece de uma maneira caótica, né? De uma maneira forçada, que é o caso justamente aí desses episódios de seca e de fome no Nordeste brasileiro. Professores, e para além da questão de preconceito, né, com a questão da migração e também dos refugiados, que a gente percebe por muitas pessoas, né, que tem muito a ver com, por exemplo, a gente tá numa situação econômica, social e política bastante complexa nesse momento, no qual a gente tem uma série de pessoas desempregadas e etc e tal, ou subempregadas, né, então tem uma disputa interna mesmo por espaço de trabalho, espaço de... Enfim, né, uma luta diária para manter a vida em funcionamento. Então, para além do preconceito, tem uma questão real, né, econômica, social e política que está colocada. E para vocês, assim, quais são os desafios atuais que a gente tem no nosso país para conseguir acolher e enfrentar essas questões de migração que, ao que me parece, vai aumentar nos próximos momentos também. E de que forma a gente pode ter um acolhimento, uma forma de dar conta disso, dialogando com a dificuldade real que existe mesmo, né, para esse acolhimento, que não é só preconceito, etc e tal, mas que, não sei, como vocês têm pensado sobre isso, como é que a gente, de alguma forma, pode contribuir e pensar de forma mais prática e real, assim, possível, de fato, a gente se abraçar, assim, né, nesse momento histórico. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, do ponto de vista da teoria econômica, tá? Tanto a ortodoxa quanto as várias teorias heterodoxas, todas elas consideram a população riqueza. Tá? Então, o aumento de população significa aumento da riqueza. Né? Então, essa percepção do senso comum, né, de que chegando mais imigrantes a gente vai ter menos postos de trabalho disponíveis, isso não encontra respaldo na teoria econômica, porque da mesma maneira que é mais uma pessoa a trabalhar num determinado lugar e, portanto, produzir riqueza, né, é mais uma pessoa a consumir. Tá? Então, eu ainda não olhei os dados, mas eu vou... É um projeto que eu tenho na sequência, é ver a taxa de crescimento de Roraima
a partir da crise da Venezuela. Porque todos os relatos que a gente tem de professores, pesquisadores, militares, que foram para Roraima e voltaram e nos contaram o que está acontecendo lá, o que está acontecendo é um imenso boom de serviços, imobiliário, de restaurantes, de produção de alimentos, enfim, está se vitalizando, né, a região de Roraima, que era uma região muito pouco povoada, com migrantes venezuelanos, né? Então, isso acho que é importante dizer, né, porque o principal mercado da economia é sempre o mercado de trabalho, e quanto mais diversificado, quanto maior for o mercado de trabalho, maior tende a ser a riqueza do país, né? Num certo sentido, isso se verifica, né? Se a gente, por exemplo, mesmo no caso europeu, né, se a gente vê o que aconteceu, por exemplo, com os trabalhadores de Alepo, né? Alepo é a maior cidade da Síria e foi um dos principais origem de refugiados sírios durante a Guerra Civil. Eles foram acolhidos de braços abertos pela indústria alemã, por exemplo. Porque, num sentido forte, justamente, migração representa riqueza na forma de mão de obra, né? E no caso em específico aí era mão de obra industrial que foi prontamente acolhida pela indústria, né? Então, e da mesma forma, quando a gente olha, por exemplo, os migrantes, por exemplo, é muito interessante, a gente tem trabalhado muito com migração haitiana no Rio Grande do Sul, e é muito interessante que eles não disputam um lugar com os brasileiros, né, no mercado de trabalho, porque eles trabalham com carteira assinada. Um dos principais destinos da mão de obra haitiana é trabalhar em trabalhos que os brasileiros consideram insalubres. Por exemplo, trabalhar em câmara fria de frigorífico, né, que, por exemplo, Lajeado tem recebido uma leva muito grande de imigrantes em função de seus frigoríficos, né, e isso faz com que, curiosamente, essa população tenha salários acima da média da região e tenha dinamizado diversos setores da economia de Lajeado. A gente fez um estudo específico sobre isso. E, por exemplo, a primeira casa de câmbio de transferência de valores surgiu justamente em função da transferência dos haitianos. Então, quando a gente vai, né, para o miúdo e olha assim, como é que esses imigrantes são incorporados ou não nos mercados de trabalho, a gente não consegue fazer uma afirmação de que eles trazem pobreza, miséria, subdesenvolvimento, mas pelo contrário, assim, quando a mão de obra migrante vem, e também é importante dizer, né, que o migrante, ele vem porque ele tem condições de vir, né? E geralmente o migrante e o migrante laboral, ele é alguém em idade economicamente ativa, capaz de contribuir, né? E portanto também capaz de pagar impostos. Isso é uma coisa interessante que os haitianos e os senegaleses reclamam muito do preconceito. Eles dizem, mas a gente trabalha e paga imposto aqui, né? Então isso, num certo sentido, é justamente aumentar a riqueza do país. Mas num contraponto, assim, e provocando vocês para essa questão no sentido do acolhimento, tudo bem que a gente entenda essa perspectiva de que os migrantes podem, aumentando a população, trazer riqueza, né, nesse olhar de aumento de população, aumento de riqueza, mas qual o acolhimento que se dá? Porque muitas vezes, e acho que generalizando, os migrantes eles não chegam para trabalhar numa situação como essa, do contexto ali de Lajeado e região, para trabalhar nos frigoríficos, mas vem para trabalhar numa condição de subempregos, né? Uma condição de trabalho, sim, insalubres, não tão bem remunerados, e com isso vem junto a carga de também não terem acesso à alimentação adequada, de qualidade. Então, isso amplifica o olhar para, bom, que acolhimento se dá e que condições se dá para que essas pessoas tenham condições mínimas de vida e de garantia da segurança alimentar e nutricional. Será que a gente pode generalizar a partir desse caso dos migrantes que têm sido alocados em postos de trabalho no Vale do Taquari, por exemplo? Uma boa pergunta, tá? Porque uma das questões que surge, justamente, principalmente... E aí, só fazer um parênteses, né, gente? Uma coisa é falar de migração europeia para o Brasil, tá? Por exemplo, agora em 2012, 2013, o Brasil estava na onda, né? Vinham migrantes laborais espanhóis, alemães, portugueses, ingleses, franceses, e ninguém reclamou. Tu não vê ninguém em nenhum lugar falando de que um francês vai vir roubar posto de trabalho no Brasil, tá? Então,
Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque isso se aplica particularmente às populações do sul global e particularmente às populações negras, né? E nesse caso específico, Senegal e Haiti, né? Então, acho que é uma observação geral, assim, porque isso, de fato, né, a gente enxerga esses duplos padrões, né, quando se trata de aprofundar esse assunto. Outra coisa, os migrantes, então, do sul global, de uma maneira geral, o que eles se queixam, e uma das razões que fazem com que eles sejam subempregados é a dificuldade no reconhecimento de documentos, diplomas, certidões, tá? Inclusive a embaixatriz do Senegal veio para Porto Alegre, porque, né, o Rio Grande do Sul tem uma comunidade grande, para justamente tratar dos problemas de documentação, né? Então, acontece muito, né, por exemplo, haitianos que têm 2, 3 diplomas, falam 3, 4 línguas, não conseguirem nenhum emprego mais qualificado no Brasil por ausência de reconhecimento ou por grandes dificuldades no reconhecimento dos documentos. Né? Enfim, né, eu acho que... mas também tem uma questão positiva para o Brasil nesse aspecto, que faz com que, por exemplo, pese na decisão dos migrantes do sul global virem para o Brasil, que é o uso do SUS. Tá? O SUS é uma conquista civilizacional, tá, da civilização brasileira, né? E é impressionante, tá, como o SUS atrai pessoas e elas justificam muitas vezes a permanência em função do atendimento gratuito de saúde. Então, eu responderia a questão que a Fabiana coloca a partir do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17, que trata de instituições fortalecidas. Então, pensar em instituições fortalecidas faz com que a gente tenha políticas públicas que possam acolher a situação de vulnerabilidade dessas populações. E aí um exemplo é de Portugal, que tem um Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, e um dos programas dentro é o acolhimento de refugiados, alimentação e necessidades nutricionais em situações de emergência. Então isso mostra tanto uma política que está preocupada com a alimentação nessa situação de emergência e de todos os outros passos que são necessários também, né, para a incorporação dessas populações dentro dos países. E olhando para a nossa política de SAN, né, que foi uma conquista aí de décadas e que tem esse olhar e uma potencialidade para incorporar a questão dos refugiados e dos migrantes, instituições fortalecidas viriam a fortalecer essa grande potencialidade de acolhimento no Brasil, que é a segurança alimentar e nutricional a partir dessa perspectiva. Bom, professora Gabriela, professor Fábio, a gente agradece muito as contribuições de vocês para essas questões. Acho que os elementos que vocês trazem nos ajudam a aproximar ainda mais, né, essas duas grandes temáticas tão importantes e tão presentes no cenário brasileiro, historicamente, mas também nesse contexto atual, né, que é o debate das migrações e da segurança alimentar e nutricional. Então, acho que vocês trazem uma série de respostas, mas também nos deixam aí outras tantas inquietações, né? Que eu acho que também um dos objetivos do programa era, mais do que trazer todas as respostas, era a gente também se dar conta da importância, né, de a gente olhar para esse encontro entre essas duas temáticas e poder reconhecer não só as migrações e a insegurança alimentar como um problema, mas também aí pelo viés da potencialidade, né, das potências que isso representa. Então, a gente agradece muito vocês pelas contribuições e, para encerrar o programa, a gente gostaria de pedir algumas dicas, contribuições de outras leituras, outros materiais, para quem se interessou pela temática e quer conhecer mais sobre esses assuntos. Eu queria indicar mesmo a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem um plano hoje vigente de 2015 a 2019, mas também esses documentos relacionados às políticas de Portugal, que seriam, então, um norte para nosso processo, e também passar a palavra para o professor Fábio com as sínteses que foram feitas durante esse ano a partir das discussões realizadas sobre essas temáticas. Eu acho que, assim, quem está interessado tecnicamente no assunto, né, de refugiados e imigrantes, tem a Agência das Nações Unidas, né, para refugiados, né, o Acnur, que produz um boletim anual sobre a situação dos
refugiados, imigrantes e deslocados forçados, né? Porque os deslocados forçados são aqueles que ficam dentro do seu próprio país, né? Enquanto que o refugiado é aquele que sai, né? E nos dá uma boa medida aí do tamanho, né? Da questão, cerca de 60, 65 milhões de pessoas nessa condição, num período em que as viagens de avião aumentaram muito também, tá? A gente tá com quase 2 bilhões de viagens de avião por ano. E é paradoxal, porque ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de viagens e portanto, dos ricos, né? Porque são os ricos que viajam de avião, existe toda aí uma problematização e uma criminalização justamente dos refugiados e imigrantes do sul global, tá? Isso a gente não pode deixar de escapar, tá? Então, eu acho que vale a pena, do ponto de vista, assim, de saber o que está acontecendo no mundo. Esses relatórios do Acnur anuais, eles são muito interessantes, e eu recomendo, né, eu falei do Casagrande Senzala, né, para ver um pouquinho de como é que isso funciona no Brasil, mas aqueles textos que tu tinha falado antes, eu acho que quem não tem acesso ao Morte e Vida Severina, ou Vidas Secas, né, a essas grandes obras da literatura brasileira, acho que pode começar a ter o contato, porque exatamente ali, né, o Severino, né, ele encarna, né, o migrante que migra porque está passando fome, né? Então, e segundo os alemães, né, o Morte e Vida Severina é a obra literária mais importante do Brasil no século XX, né? Então fica a dica. Então, com toda a discussão que foi realizada, a gente considera que tem mais um programa. Então, professora Gabriela, professor Fabian, agradecemos muito a disponibilidade de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente hoje. A gente espera que as pessoas gostem do nosso programa e que a gente possa realizar muitos outros. E além de agradecer à professora Gabriela e ao professor Fábio pelas reflexões que eles nos proporcionaram neste episódio, a gente gostaria de agradecer e muito a toda a equipe do Núcleo EAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, vinculado ao CISAD, ao Centro Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Equipe, muito obrigada por toda a colaboração de vocês, tanto nos cedendo espaço, quanto nos acompanhando tecnicamente para a gente gravar esse episódio, que foi o nosso primeiro gravado em estúdio. E para fechar com chave de ouro esse episódio, a gente fica agora com a nossa querida amiga Gabriela Leal, que nos brinda com um trecho de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas para que conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o severino, que em vossa presença emigra.